A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, testemunhos e notícias. E nós vamos colocar o testemunho de sábado, dia 14 de junho de 2025, aonde foi no Jardim Miriam. Teve visita do Guarujá, São Paulo, que contou, e também vários testemunhos, irmãos, coisa linda dos céus. Deus fazendo obra na terra e o povo agradecendo e enaltecendo o seu nome. Creio que este testemunho vai ajudar a nossa querida Irmandade e ter a fé aumentada a partir de agora. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá. Nosso irmão Piscirilo, cooperador no Guarujá, Irmandade. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus por meu nome estar no livro da vida. Eu agradeço a Deus por essa preparação no dia de hoje, congregar nesse lugar. Primeira vez, a nossa comum congregação é Jardim Monteiro da Cruz, Guarujá. Viemos com o ancião, o diácono e cooperador nos visitar. Hoje teve, amanhã vai ser a nossa Santa Ceia. Hoje teve a limpeza geral e nós vamos congregar em São Paulo. Jardim Miriam nos espera. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus, irmão, primeiramente pelo meu pai e pela mãe, porque ainda estão vivos com 93 anos, e quando eu nasci, com idade de 2 anos, 1 ano de idade, meu papai já começou a levar nós nas reuniões de jovens e menores, eu e meu irmão. Então essa foi a herança que ele deixou para mim. Os anos se passaram, no interior do Paraná, viemos para o Guarujá, vai se completar 30 anos. O Senhor me preparou com 29 anos, o Senhor me chamou na bendita graça. Falei, Senhor, agora eu quero que o Senhor prepare para mim uma serva tua, organista, e que mora no interior, para mim servir o Senhor até o último dia da minha vida. Nesse dia, 6 de setembro de 2003, Deus ouviu minha oração. A tia-avó da minha esposa, cidade de Ourinhos, veio para o Guarujá, falou, eu tenho uma neta, sobrinha neta, 20 anos, organista, nunca namorou, pronta para casar. Falei, meu Deus do céu, manda foto. Mandou uma foto desse tamanho, irmão. Deus preparou. E dia 12 de outubro de 2003, fomos conhecer a serva de Deus na reunião da mocidade. Janeiro de 2004, noivado. Maio de 2004, casamento. Maio de 2005, primeiro ano, nasceu o primeiro varão. Homem. 2 anos de idade e 3 anos de idade. Falei assim, esposa, agora tu leva ele domingo no culto de jovem, no outro domingo eu levo. Ela falou, negativo, nós vai levar junto. Louvado seja o Senhor. Com os 4 meses, com os 4 anos, 5 anos, o Senhor me preparou, levantou como cooperador de jovem. Fiquei 10 anos de cooperador de jovem. Deus preparou nesse meio termo. O menino começou a estudar música. Com 12 anos o Senhor chamou. Veio uma mocinha também. Com 12 anos, servo de Deus. 15 anos de idade, ele chegou na minha casa um dia da escola. Pai, quero falar contigo. Falei, fala, meu filho. Pai, hoje eu não quero ser mais crente. A partir de agora, não quero mais ser crente. Falei, filho, tem misericórdia. Você vai trabalhar, 6 horas eu estou sentado na mesa para te conversar com você. Meio-dia até as 6 de joelho. Senhor, tem piedade. Coloca uma palavra na minha boca. Você falou, prega Ruth para ele. Onde tu dormir, tu vai dormir. Onde tu comer, tu vai comer. E o Deus que tu servir vai ser teu Deus. Coloquei minha esposa, minha filha e ele na mesa. Preparei até um lanchinho para ele. Comecei a pregar para ele chorando. Até o dia de hoje, 20 anos, auxiliar, toca trombone, a moça toca, está aprendendo órgão, eu estou dizendo que Deus é bom na minha vida. Irmãos, atendendo uma reunião de jovens e menores, irmão saudoso irmão Duarte Pereira Mendes, 40 anos de ancião, nunca perdeu um culto de jovem, pensa no português brabo. Tem galeria na nossa igreja. Um dia, irmão, meu Deus, professor, tem misericórdia, eu não quero sinal, porque o senhor já deu todo o sinal que está na minha vida, mas faz uma obra hoje na reunião de jovens menores. O português lá sentado lá atrás, sem terno, e uns 30 jovens tocando. Uma moça surda levantou e falou assim, irmão, hino 414. Falei, meu Deus, nós temos ensinamento não é para cantar hino de jovens e menores.
só de jovens e menores. O encarregado de orquestra, 50 anos de encarregado de orquestra na mesma igreja. Irmão, pode tocar? O irmão está na presidência, o irmão que sabe. Eu ia português lá atrás, o português falou, toca. Agora ele disse, não sei tocar, vamos começar junto. Quando nós começamos o hino a tocar, Deus selou a surda com a promessa do Espírito Santo. Eu olhei para o intérprete e falei, o que está acontecendo? Deus está selando ela. A irmã Denise está lá até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Ontem estava na igreja, eu estou dizendo que Deus é bom na nossa vida. Irmão, Deus prepara que eu também atendo uma salinha de evangelização no meio de uma comunidade. Um dia cheguei um moço, olhei o moço do lado assim, cabelo de ovo, tudo pintado, mas rapaz, eu corri pela assim, meu Deus, que moção grande, mas começou a congregar, e começou Deus falar nas palavras, nos outros cultos já começou, o cabelo melhorou, começou a crescer, não estava mais de short, as camisetas, Deus começou a trabalhar, eu sempre queria falar com ele, não tinha oportunidade, eu percebi que Deus começou a trabalhar na vida desse moço. Deus preparou, irmão, daí uns 4, 5 meses, um dia de sábado, 9 horas da noite, 9h30, o telefone tocou. Irmão, paz de Deus. Amém, irmão. Tem uma coisa para te contar. Deus me chamou na água do santo batismo. Você tem um conselho para me dar? Falei, meu Deus, tem misericórdia. O Senhor falou, fala para ele ser um crente caprichoso. Falei, irmão, Deus mandou falar para você ser um crente caprichoso. Até o dia de hoje, Deus converteu ele, converteu a família dele, faz mais de ano, e o nome de Deus está sendo glorificado. Muitas obras, maravilha, prodígio. Nós estamos na cidade litorânea do Guarujá. Tem 17 igrejas agora. Nós estamos no meio de uma comunidade, irmão. Nós estamos no meio, rodeado mas olha, o povo da glória, o povo da aleluia. E Deus está nos abençoando. Convida a Irmandade Monteiro da Cruz. Quando Deus preparar, vai congregar no Monteiro da Cruz. Nós viemos aqui hoje e nós ficamos 7h30 para esperar, para nós entrar, para nós ver o irmão atendendo, chamar ele para ele congregar com nós. Aí se ele for lá congregar com nós vem congregar aqui, chega às 7h20, para o nome de Deus ser glorificado. Desejo levar a vossa saudação para saudar minha comum com a paz de Deus. Deus seja louvado. Amém. Qual que é o nome do irmão? Nosso irmão Maia, diácono em Guarujá. O nome de Deus seja sempre louvado. Também dou graças a Deus pelo perdão dos meus pecados. Vida eterna e glória no céu, se for firme e fiel. Também dou graças a Deus pela esposa, pelas 2 filhas que o Senhor tem preparado. Tem sido a alegria do nosso lar. Muitas obras, muitas maravilhas o Senhor tem feito na nossa família. Eu venho de uma família grande. Meus pais, quando nasceram, os meus avós já caminhavam nessa graça santa e maravilhosa. Então a gente vem num berço e a gente vem crescendo, ouvindo muitas obras e muitas maravilhas. E eu cresci ouvindo meu vozinho contar algumas obras, e uma delas o Senhor me trouxe à frente para contar para a Irmandade. Ali no Paraná, também nasci ali no Paraná, e naquele tempo, era um tempo muito difícil, não tinha condução, a condução era charrete, era cavalo, e naquele tempo, o carrinho que o meu avô tinha era um carrinho bem velhinho, e a criança, que não era filha dele, mas era filha de uns pessoal que trabalhavam ali, e aquela criança estava brincando e engoliu um feijão, eu não sei bem o nome do feijão, mas era um feijão de corda, um feijão bem grande, e aquele feijão ele entrou no pulmão daquela criança. E naquele tempo, irmãos, a condução era difícil, a medicina também era muito difícil, e ele, irmãos, começou a ir de cidade em cidade, e quando ele chegava no hospital daquela cidade, falavam assim para ele, olha, aqui não tem recurso, você precisa ir rapidamente para outra cidade, talvez lá você vai ser atendido. E assim sucessivamente, irmãos, eles passaram por mais ou menos umas 3 ou 4 cidades, e quando chegou na última cidade, ele chegou naquele lugar, naquele hospital, ele viu o hospital muito cheio, mas muito cheio mesmo, e a criança já estava ficando roxa, porque pouco estava respirando,
E quando ele chegou com aquela criança no colo, desesperado, ele falou: preciso de um atendimento de emergência. Aí alguém falou assim: mas todas essas pessoas aqui precisam de um atendimento de emergência. Ele falou: e por que vocês não atendem? Nós não temos água aqui para atender, não temos água no hospital. Aí ele falou: mas o problema é esse, tem médico? Tem. Mas tem enfermeira? Tem medicação? Tem. E é falta de água? Ele falou: é falta de água, sem a água nós não conseguimos fazer nada. Ele falou: então só um minutinho só. Ele deixou aquela criança, foi ao banheiro, dobrou o joelho e falou: Senhor, tenha misericórdia, Tu é o dono do ouro, da prata, o dono do céu e da terra, Senhor, tudo está nas Tuas mãos, Senhor, e esse povo precisa de água, Senhor, faça uma obra que o Teu nome será grandemente glorificado. Ele levantou daquela oração e chegou para aquelas enfermeiras e falou assim: então é a falta de água que precisa para poder atender, vocês não atendem porque falta água, é isso aí. Então, em nome do Senhor Jesus, abra essa torneira porque vai verter água. Ela falou: mas não tem água. Em nome do Senhor Jesus, abre essa torneira. Aí quando ele abriu água, saiu água e atendeu todo aquele povo daquele hospital. E aquela criança foi atendida, já é crescida, tem filhos, e nós estamos aqui glorificando o nome santo do Senhor. Esse é o nosso Deus que nós servimos. O Senhor recolheu meu vozinho com 97 anos. Foi uma bênção gloriosa. Os 10 anos de vida, os últimos 10 anos, ele viveu conosco lá. Uma bênção de Deus. Muitos conselhos. E agora vai fazer uns 2 anos que o Senhor recolheu ele. Muita saudade e um exemplo muito grande ele deixou para nós. E o Senhor também me traz agora para contar uma obra do meu outro avô. Quando ele tinha 45 anos, mais ou menos, ele foi acometido de uma enfermidade no fígado. E ele tinha os seus filhos, ele tinha acabado de ficar viúvo. E ele estava, os filhos, tudo pequeno, e ele trabalhava na roça. E ele estava com uma dívida também muito grande. Ele foi trabalhar, quando deu mais ou menos 11 horas, meio-dia, ele não aguentou o trabalho, e ele voltou para casa. Ele chegou em casa, deitou na sua cama, virou para a parede e começou a clamar ao Senhor. Ele falou: Senhor, tenho dívida, meus filhos são pequenos, depende ainda de mim, Senhor. Eu ainda sou novo, mas estou acometido por essa enfermidade. Não tenho condição de procurar medicina, mas Tu é o médico dos médicos, Senhor. Faça uma obra, Senhor, na minha vida, me dê saúde, ó Deus. E ele começou, não ajoelhou, porque ele estava muito doente, e deitado, ele fez essa oração, e adormeceu. Naquilo que ele adormeceu, irmãos, o Senhor enviou um anjo, e aquele anjo desceu do lado dele. E quando aquele anjo desceu, ele dormindo, e naquela visão ele estava vendo isso, e aquele anjo desceu ao lado dele, pegou uma maletinha, e falou assim para ele: o que me mandaram fazer? Me mandaram vir trocar esse órgão seu, que era um fígado, e mostrou para ele. Aí ele, vendo tudo aquilo ali, aí aquele anjo veio e passou, como se fosse a mão do lado dele. Aí quando ele passou, tirou aquilo que ele estava, aquele fígado, ele falou: esse é o que eu estou tirando, e esse é o que eu vou colocar. E aí colocou nele, e ele adormecido ali, daqui a pouco ele acordou com aquilo e falou: meu Deus, será que eu sonhei? Será que eu tive uma visão? O que está acontecendo, Senhor? Aí ele pegou, levantou a camisa, quando ele viu, ele só viu aquele sinal, aquele vergão vermelhinho. Ele levantou daquela cama, foi trabalhar, e o Senhor recolheu ele com 92 anos de idade. Essas são muitas obras e muitas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Posso contar mais uma? Ali, irmãos, agora eu vou contar uma obra de diácono, da obra da piedade. Não posso deixar de descer daqui se eu não contar uma obra de diácono, né, meu irmão? Estávamos ali, junto do meu pai, e chegou uns 5 jovens. Aí bateu ali na porta e falou assim: irmão Maia, nós viemos aqui para ouvir obras e orar com vocês. Eu falei: uma ótima escolha vocês fizeram.
Orar e ouvir obra é o prazer que nós temos. Então entra e vamos servir o Senhor. E ali um conta uma obra, outro conta outra. E o Senhor, naquele dia, o Senhor tinha preparado mais ou menos umas 20 cestas básicas. E elas estavam todas empilhadas ali naquele quarto. Depois de nós ouvir muitas obras, eu falei assim para aqueles jovens: vocês já ouviram a voz do Senhor? Vocês já tiveram alguma visão ou alguma revelação do céu? Eles falaram assim: não, Mumaia, mas nós temos muito desejo de ouvir, temos prazer, só que a gente nunca ouviu, Mumaia. Eu falei assim: então vamos buscar o Senhor? Ele falou: sim. E o que nós temos que fazer? Eu falei: nós vamos dobrar o joelho, porque se o Senhor preparou 20 cestas básicas, é porque tem necessidade. Então vamos bater na porta, porque aonde há necessidade nós não sabemos. Ele falou: então vamos orar. E vamos orar, irmãos. Ficamos ali mais ou menos 1 hora ajoelhado e batendo na porta do Senhor e pedindo que o Senhor mostrasse aonde tinha necessidade. Aí levantamos da oração, aí foi falado assim: o Senhor mostrou para alguém? Aí um deles falou assim: o Senhor mostrou para mim. E os outros 4? Não. Então vamos voltar a orar novamente. Ficamos mais ou menos 1h30, mais ou menos, orando. E aí buscamos o Senhor. Quando nós levantamos da oração, mostrou? Mostrou. Então agora cada um pega a sua cesta, coloca no carro e nós vamos aonde o Senhor mostrou para cada um. E assim foi feito, irmãos. Os 4 tinham muita necessidade, mas o que marcou mais foi na última visita. Porque a última visita, a última visão que o Senhor deu, o Senhor não mostrou o endereço, não o número da casa, nem o bairro, mas o Senhor mostrou a frente de uma casa como se fosse uma foto, e também um ponto de referência. E aí foi falado: o ponto de referência é esse, mas não sabemos aonde que é. Aí alguém falou: nós sabemos aonde que é, vamos lá. Chegamos lá, irmãos, encontramos aquele ponto de referência. Aí nós falamos assim: se existe o ponto de referência, porque existe a casa, vamos começar a descer aqui a rua e nós vamos encontrar a casa, porque pela fé e pela visão que o Senhor mostrou, nós não vamos ficar confundidos e tampouco envergonhados. E assim foi, irmãos. Quando nós chegamos na frente daquela casa, realmente era a casa que o Senhor tinha mostrado. Batemos na porta, não sabíamos quem morava lá. Quando saiu de lá, por nossa surpresa, era um irmão muito conhecido, muito amigo nosso. Quando nós olhamos para ele, nós falamos: irmão, é o irmão que mora aqui. Por graça e misericórdia, onde o Senhor preparou de nós se esconder da chuva, do sol e do orvalho da noite, irmão Maia. Eu falei: e que bom os ventos traz aqui. Falei: irmão, estávamos orando, o Senhor mostrou essa casa, não sabemos se a necessidade é aqui, mas o Senhor mandou trazer aqui 2 cestas básicas. Aquele servo de Deus dobrou o joelho na mesma hora, levantou as mãos ao céu e falou: Senhor, eu estava orando juntamente da minha esposa, Senhor, não tinha mais nada para oferecer aos meus filhos, mas batendo na sua porta, nós tínhamos certeza que o Senhor ia suprir a nossa necessidade, e os anjos do céu chegaram aqui e supriram as nossas necessidades. Aí a esposa dele falou assim: irmão, entra aqui, venha dar uma olhada aqui na minha despensa, para vocês verem que vocês estão guiados por Deus. Quando nós abrimos ali, irmãos, um saquinho de feijão, tinha 2 dedinhos, não tinha mais nada, mas o nosso Deus, Ele ouviu a oração daqueles casal e supriu a necessidade, e nós estamos aqui glorificando o nome santo do Senhor, porque vale a pena dobrar o joelho e pedir para Ele, porque Ele tem tudo para nos dar. Agora eu vou contar uma última obra e já vou descer, que é bem rapidinho essa obra. A importância de uma saudação com a paz de Deus. Muitas das vezes a gente sauda um ou outro, e porque a gente sauda, que é um costume nosso de saudar, às vezes a gente não se atentamos à palavra, a paz de Deus. Então o Senhor fez essa obra. Eu estava ali no meu trabalho e de repente eu ouvi uma voz falar comigo assim: liga para fulano de tal. Aí eu falei: Senhor, se eu ligar para ele agora, já está já no finalzinho da tarde, nós vamos começar a falar das coisas de Deus, porque ele é de uma outra denominação, mas ele fala muito em Deus e a gente se alegra muito. Eu falei: Senhor, eu deixo para ligar para ele amanhã. Aí dei mais uns 5 passos, o Senhor falou assim: liga para ele agora. Aí eu falei: Senhor, amanhã eu ligo. Andei mais um pouquinho,
Aí uma voz mais enérgica falou: liga para ele agora. Aí eu peguei o telefone e liguei. Quando eu liguei, aí eu falei: a paz de Deus. Aí aquele silêncio, não respondeu, não falou nada e desligou o telefone. Aí eu falei: Senhor, se tu me mandaste ligar, ele não respondeu nada e ainda desligou o telefone, Senhor. Irmãos, passou alguns segundos, recebi uma foto. E quando eu recebi aquela foto, eu conheci o lugar. Era um lugar, um morro bem alto, onde saltavam de asa delta. Um lugar bem alto. E eu conheci aquele lugar. Aí eu falei assim: mas por que ele mandou essa foto? Ele ligou de volta. E ele falou com essas palavras: Vaso, de manhã eu escrevi uma carta. Eu despedi da minha esposa, do meu filho, e deixei essa carta em cima da geladeira. Peguei meu carro e saí vagando o dia todo. Quando foi agora no final da tarde, peguei o carro, subi no morro. Quando eu coloquei meu carro virado para o precipício, eu desliguei o carro e comecei a chorar. Dei partida, soltei o freio de mão. Quando eu engatei o carro, quando eu ia acelerar para esse carro cair nos precipícios, o telefone ligou. Quando eu escutei: a paz de Deus, o espírito do suicida me largou, e eu estou dizendo que Deus me ama e também te ama. Então essa é a importância de uma saudação. Quando for saudar um ou outro, sauda com a paz de Deus, mas de dentro do coração, porque não sabemos quem vai receber essa paz. E essa paz, ela é vinda de Deus. Muitas obras, muitas maravilhas, mas tem o nosso ancião, eu chamo ele de paizão, porque é um pai para nós ali, e nós temos um carinho muito grande pelo servo de Deus. E aqui fica o convite para que toda a nossa irmandade possa ir lá nos visitar no Guarujá. Minha comum é ali no Jardim Monteiro da Cruz, Guarujá. Convido o ministério, convido toda a irmandade para ir nos visitar, e nós vamos ficar muito contentes e alegres. Eu levo saudação para saudar todos com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo e Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Qual que é o nome do irmão? Barbosa. Irmão Barbosa, ancião no Guarujá. Deus seja louvado. Também agradeço a Deus nesta noite, primeiramente, pelo perdão dos meus pecados e pela vida eterna. Reserva o céu, se eu for fiel à sua palavra. Agradeço a Deus, irmão, pelas obras que o Senhor tem feito na minha vida. São muitas obras que o Senhor tem feito, mas não sabe que nós temos horário para terminar o culto e tudo. Não dá para contar tudo mesmo, né, irmão? Mas o Senhor preparou de contar 2 obras para os irmãos aqui. Primeira obra, irmão, o Senhor me chamou nesse caminho, estava mais ou menos com 27 anos. Eu conheci uma da filha de uma serva de Deus, no colégio, estudando, e a mãe dela que me testemunhou, minha sogra, que já dorme no Senhor, o Senhor recolheu ela com 90 anos de idade. E ali, irmão, numa família de 8 irmãos, eu era um dos mais novos, e nós, sabe como é que é, não tem denominações, não frequentava igreja, família muito humilde, e o Senhor me separou. Quando eu comecei a conversar com ela no colégio, ela não falava, mas quando foi um trabalho para fazer no colégio, eu fui na casa dela. E ali chegando, ela apresentou para a mãe dela, e aí começou sobre essa graça maravilhosa. Eu ali, irmão, confesso para os irmãos diante de Deus, eu não tinha nem pensado nisso aí. Tá? Quando eu olhei para ela assim, posso falar para os irmãos como aconteceu. Tudo é movimento do Senhor e tudo é caminho que Ele cria na nossa vida. Quando eu entrei para fazer a matrícula, ela ia saindo. E eu olhei assim para ela assim, e falei: meu Deus do céu, se for da minha graça, eu estou contente. Tá bonitinha mesmo, viu, irmão? É bonitinha.
Aí foi embora. No dia que nós começamos a aula, era da minha classe. Eu falei, não acredito. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, como eu contei para os irmãos, comecei a frequentar do trabalho de colégio. Só que eu chegava ali, a mãe dela começava a falar das graças de Deus para mim. Eu fui na igreja hoje, Deus falou isso, falou aquilo, eu testemunho, irmão, contou aquilo, e eu ficava prestando atenção. E eu falava assim, eu sei que Deus tem poder, porque por misericórdia, não por merecimento, irmão. Eu desde 13 para 14 anos já li a Bíblia já, mas não entendia nada, só lia por ler como fosse um livro qualquer. Eu falava, eu creio que Deus faz essas obras mesmo, mas eu estava ali interessado mais pela filha dela. Pela filha dela mesmo. Era bonitinha, né, irmão? Quem é que não quer? Moleque novo, jovem. Eu fiquei cresceu o olho logo nela. Eu pensava assim, ela pensa que eu estou aqui por causa da palavra de Deus, estou aqui por causa da filha dela. Glória a Deus. Mas Deus, irmão, Deus, Ele sabe, Ele joga isca, é igual um peixe, joga isca para pegar o peixe. Eu ali naquele interesse todo, mas ela vinha, pum, só da Bíblia, pá, pá. Eu falei, meu Deus do céu. E sempre convidava para vir na igreja, sempre convidava. Eu falava, rapaz, um dia Deus preparar, eu vou. Pela palavra de Deus preparar, nós aprendemos logo a falar isso aí, Deus prepara, que é sempre assim. É o dialeto da congregação. Aí chegou um dia, eu fui na igreja, irmão. Eu posso contar isso para o irmão, algumas coisas também, e outras coisas também não posso falar, só aquele que o Senhor mandou falar. Primeiro dia que eu entrei na igreja, nunca tinha entrado, sentei nos bancos, quando começou o culto, os hinos, eu não conseguia cantar os hinos, irmão. Não conseguia. Uma alegria muito grande invadiu a minha alma. Eu queria abrir a boca para cantar, não conseguia cantar, só chorava, só chorava, só chorava. E na hora da palavra, também, por isso que ele diz assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Não sabia de palavra, não sabia de nada. O senhor tomou um servo de Deus na frente e disse assim, antigamente falava assim, agora não sei se ainda continua falando. Aqui tem alma que entrou pela primeira vez. O Senhor te diz, tem um lugarzinho para você aqui. No tempo certo, vou fazer uma obra dentro do teu coração. E eu lá sentado, falei, eu acho que é eu. Eu nunca vim aqui a primeira vez, falou a primeira vez, então sou eu mesmo. Mas só ficou aquilo ali. Acabou o culto, foi embora. Sabe que é o curioso, né? O evangelista quer saber que você sentiu, né? E aí, que você gostou? Eu falei, a igreja é tudo igual. Irmão, eu acho que é um dom de Deus. Eu nunca sou de falar assim, que acontece, que eu vi, que Deus mostrou. Eu não sou de falar muito, não. Só se Deus mandar. Eu falei, tudo é a mesma coisa. Deus é uma coisa só. Tudo fala em Deus e tal. Passou mais um tempo, eu já estava noivo. Eu fui de novo na igreja. Entrei de novo. Outra visão. Está no meio do banco da igreja assim, sentado. Então me mostrou tudo de branco, irmão, na frente. Olho nu assim. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei, não, eu estou dormindo, eu estou na igreja, não é possível. Aí uma voz falou assim, olha para trás para ver se o de trás está assim. Aí eu fiz assim. Eu olhei e falei, olha, está todo mundo assim de branco. Mas parecia um bonequinho, para ver se se mexia. Ninguém se mexia, tudo quietinho. Aí falou, que tu está sonhando, você está na igreja nada, então aqui tu está dormindo. Aí uma voz falou, se belisca para ver. E eu estava sentado assim no banco, e quando eu fiz assim, eu vi minha roupa. Eu falei, meu Deus, sou eu que estou assim? Aí uma voz falou, um dia tu vai ficar igual eles também. Olha, estou novo. Irmão, foi uma revelação muito bonita que eu nunca esqueço desse dia. Nunca esqueço. E ali foi passando o tempo, irmão. Depois casei com ela. Eu não posso falar aqui de igreja, irmão. Mas minha mãe queria que eu casasse em outra igreja, que os irmãos já sabem, não pode falar. E ela de véu e tudo e tal, como os irmãos sabem. E eu ia fazer o desejo da minha mãe. Mas, irmão, foi uma luta tão grande. Por isso que nós sabemos, quando o senhor tem obra na vida de alguém, é uma luta, uma guerra terrível. Minha mãe queria, a mãe dela não queria porque é serva de Deus. Aí ficou aquele impasse ali. E eu no meio, e ela no meio. Mas chegou ali naquela igreja que nós ia casar, pode falar o nome, nós fizemos um plano ali, tudo certinho. Aí eu fui lá, conversei com a pessoa lá que ia fazer o casamento, eu tinha desmarcado 3 vezes já. Aí na 4ª vez eu fui lá, ele falou assim, você pensa que isso aqui é brincadeira? Você já marcou 3 vezes? Agora vem aqui para marcar de novo, que não dá. Eu achei assim, com uma pessoa que é religiosa, irmão, uma coisa dura, mas tudo por Deus. Quando eu saí dali, falei para ele, não vou casar mais aqui, vou casar só no civil e acabou, pronto.
Aí cheguei lá, falei para a mãe dela, e a mãe dela deu um sorriso muito grande, né? Que ela já queria mesmo, só que nós não podemos casar em outra igreja, irmão. E foi marcado, irmão. E nós casamos, com misericórdia. Depois que nós casamos, cheguei um dia do serviço, foi assim, espanta a minha vida, irmão, espiritual. Sentido na igreja. Fui num dia, fui no outro, fui no outro, fui no outro, fui no outro. Comecei a buscar o Senhor, buscar a existência de Deus. Por quê? Trabalhei no Porto de Santo 33 anos e 10 meses. E ali via muitas pessoas que, eu sou crente, eu sou aquilo, eu vi o movimento deles falando e o que eles faziam. Então, falando assim, para o que é crente, mas aí, do jeito que anda, está certo, isso aí não está certo. Então, tinha aquela coisa ali. E foi anunciado o batismo. Eu fui no serviço do batismo, cheguei ali, estou muito testemunho. Fui no batismo, sentei no meio da igreja. Nesse tempo, quem está atendendo o batismo nesse dia era um Joaquim Carvalho. O senhor já recolheu ele também, era um português também, um ancião. E eu ali no meio, como eu tinha já muitas coisas que o senhor tinha me mostrado, o senhor falava comigo face a face, irmão. Tudo que eu pedia na oração, o senhor falava na palavra. Já estava certo de batizar. E eu fui ali. Aí, olha o que o Senhor prova a nós e mostra que está na nossa vida. Batiza um, batiza outro, lá no meio da igreja. E eu fazia assim, mostrava para os irmãos, fazia assim. Para levantar, não conseguia levantar. Não conseguia, de jeito nenhum. Meu Deus, eu falava assim, meu Deus do céu, eu quero levantar e não estou conseguindo. Vai batizar. Aí o irmão lá nas águas falou assim, Mandade, vamos ficar em comunhão. Tem alma presa aqui, o Senhor vai soltar. Vamos clamar o sangue do Senhor, aleluia. Quando ele falou isso, que a igreja manifestou, irmão, eu senti, posso dizer para os irmãos aqui, como algo me pegou nesse braço e daqui, e me levantou do banco. E eu vi a voz e disse assim, até hoje tu serviu esse mundo, daqui para frente você vai me servir. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa obra que o Senhor fez na minha vida, entre de 8 irmãos. Irmão, foi uma luta grande, porque nós sabemos que nós servimos, quando não servimos a Deus, servimos o mundo, fazia parte de fim de ano, Natal, Ano Novo, festa, era tudo, e eu como um novo, mas era do pivô que fazia isso. E o Senhor me chamou, como nós temos uma doutrina que nós participamos dessas coisas, de idolatria, com um desprezo muito grande. Eu ali, orando ao Senhor, aquela luta grande, está com 6 meses, mais ou menos 7 meses de graça, aquela luta em casa, meus irmãos também, alguns dos meus irmãos já me desprezou, e falava muita coisa, que eu não posso nem falar aqui para os irmãos, e eu busquei a palavra, falei, Senhor, o que está acontecendo isso. O Senhor falou, fique em paz, você é luz, aqueles que estão lá um dia vai estar tudo junto contigo aqui, glória ao teu nome. Agradeço a Deus, irmão, que o Senhor fez essa obra na minha vida, chamando meus irmãos, chamou minhas irmãs, tem uma que já dorme no Senhor, chamou minha mãe também. Agora eu vou contar essa obra bonita que o Senhor fez com uma irmã minha, irmão. Essa minha irmã, essa eu vou falar, para mandar saber que é a obra que o Senhor faz. Ela não gostava que falasse do Evangelho para ela, não gostava. E tinha outra que ela já estava congregando, ela já estava enferma. E ela era macumbeira, irmão. Vai vendo, macumbeira. Eu posso falar isso aqui porque tem que falar para os irmãos entender que o Senhor faz a obra, né? Nós, é Ele que faz. E aí, irmão, essa minha irmã enferma, foi nossa batismo, ela queria no batismo. Nesse tempo, meus filhos eram tudo pequenininho. Aí eu falei assim, não vai dar, como é que minha esposa vai ficar lá com ela? Não tem como, as crianças pequenas. Aí, o Senhor falou no meu coração, chama essa outra que era macumbeira. Eu falei, ela não vai, ela não quer nem que ir fora, imagine ir lá, não vai do jeito nenhum. Chama ela. E eu fui lá, irmão. Quando cheguei lá, nós vai assim, devagar, né, irmão? Não pode chegar assim, que ela já não queria que falasse mesmo. Aí tudo bem, ela perguntou para essa outra minha irmã, como é que ela está? Eu falei, está congregando. Foi a entrada, eu falei, está congregando. Graças a Deus ela está congregando, está melhor. É que ela queria ir no batismo, mas ela não pode ficar sozinha, que ela está enferma. E minha esposa não pode ir por causa das crianças. Aí ela falou, não, mas não tem nada, se for só para ir com ela, eu vou, não tem problema não. Aí eu falei, então tá bom, porque Jesus já fez uma obra, já fiquei feliz. Mas, irmão, na palavra, como essa minha irmã está muito enferma, o Senhor falou assim, eu vou fazer uma grande obra. E aquilo entrava no meu coração, eu falei, eu vou chamar ela nesse caminho, não tem jeito.
e vamos para o batismo. Foi essa macumbeira e foi ela. Estamos lá no serviço do batismo, batizar um e outro. E eu ali clamando, o senhor faz uma obra. E de repente, irmão, o senhor fala assim, olha para a vasca. E quando eu olhei, irmão, a macumbeira dentro da vasca, glória no nome santo do Senhor. A obra que eu vi com meus olhos, irmão, que eu não acreditei, irmão. Eu não acreditei. Deus sabe que eu estou falando aqui para os irmãos. Eu falei, não é possível. E depois eu vi ela subindo a escada assim, foi subindo, foi subindo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí é que o homem se engana, irmão. Que às vezes nós pensamos que nós entendemos e não entendemos é nada. Eu ali no banco falei, bom, se essa foi, a outra está enferma, vai ser rapidinho. Vai ser fácil. Que ela viu outra batizar, vai lá. E passou nesse batismo que ele estava atendendo, era saudoso irmão Luizinho. Ali, irmão, passou o tempo, chegou o meu irmão e falou assim, ela está com muita dor, quer ir embora. Como ela morava perto da Baía de Abreu, em Santos, era perto da igreja onde ela morava, aí eu falei, então tu leva ela, depois tu passa aqui e me pega, para nós ir para o Guarujá. Tá bom, tá bom. Aí ele foi. E ali o irmão batizou mais um, batizou dois, de repente o Luizinho falou assim, irmão, não tem mais nenhuma alma, vou encerrar o batismo. Deus seja louvado. Aí ele vai saindo da vasca, eu lá sentado, e eu clamando lá. Cadê a obra, Senhor? Cadê a obra? Cadê a obra? Aí o Senhor falou, não acabou o batismo ainda. Como acabou? Ele está saindo da água já. Ele disse, irmão, quando ele vem aqui, chegando aqui, que está arrumando o terno, meu irmão chega. Olha, chegou lá na frente da casa, ela está numa aflição, ela está aí. Ela está aí, quer batizar, ela quer batizar. Eu falei, acabou o batismo, senhor, vai lá e fala com ele. E eu corri lá do meio da igreja, vim, Luizinho. Aí eu contei mais ou menos assim, rapidinho. Ele falou, irmão, espera um pouquinho para falar com os irmãos aí. Aí foi lá, conversou com os irmãos que estavam na frente do ministério. Aí ele me chamou e falou assim, vai lá, manda ela se trocar que eu vou voltar para a vasca. Voltou para lá, chamou ela e mais 4 almas também, irmão. Essa obra de Deus, a obra de Deus é Deus. Agora eu vou contar mais uma do milagre. E essa foi, acrescentou a fé no meu coração e muito, irmão. Quando nós casamos, minha esposa não pegava filho. E ela foi um médico, fez os exames, o médico falou, você está tudo bem, o problema é seu esposo. E aí ela me falou, o médico falou, o problema pode ser você, tem que fazer exame. Eu falei, tá bom, fui fazer exame. Quando chegou no exame, que o médico olhou e falou, olha, infelizmente, 20% de chance se você fizer uma cirurgia. Se você fizer uma cirurgia, você tem condição, pode ser que aconteça isso. Deu uma chance para mim, né, irmão? Mas nós, como homem, ficar uma situação difícil, irmão. Mesmo sendo servo de Deus, fiquei numa situação que não foi boa, não. Falei, meu Deus do céu. Mas nós aprendemos uma coisa. Aprenda isso, irmão, que está aqui hoje. Não fazer nada sem a palavra de Deus na nossa vida. Aprendi isso, irmão. Isso eu aprendi. Então eu falei assim, espera um pouquinho. Tem que ver que Deus vai falar comigo. Chamei ela e falei, vamos buscar a palavra. Se o senhor falar para mim fazer, eu vou fazer a cirurgia. Se não falar, eu não vou fazer, tá bom? Ela falou, tá bom. Nós vinha, eu estava com mais ou menos 9,5 de crente. Foi a mãe dela também. E fomos lá. O senhor mandou a palavra de água transformada em vinho. Quando o senhor falou que Maria disse, acabou o vinho, eu só disse assim, na palavra, o senhor falando, que tenho contigo, mulher, não é chegada a hora. Aí eu lá no banco falei, não é chegada a hora, então não é para fazer a cirurgia, certo? Não vou fazer. Esse foi o que eu pensei na hora, não vou fazer. Acabou o curso, vamos embora, falei, viu, o senhor falou. Falou o quê? Não vou fazer, falou, a mulher falou lá, ele falou que não é chegada a hora, então não vou fazer não. Não, tu não entendeu nada, tu é novo ainda. Aí veio a mãe dela também, que não é novo, tu não está entendendo. Aquilo ali que está na Bíblia. Não, mas quando ele falou lá, eu entendi. Falou, não é chegada a hora, eu falei, então não é para fazer, certo? Eu falei, não vou fazer não. Ele não vai fazer, irmão. Foi um 3 meses de guerra. 3 meses de guerra, que eu queria que eu fizesse de todo jeito, porque sabe que a moça quer ter filho mesmo quando casa. Passou 3 meses, irmão. Eu cheguei em casa, ela falou, hoje eu acordei, não acordei bem não. Ela é meio tonta. Eu falei, vai ao médico, ver o que está acontecendo. E ela foi. Chegou lá, o médico mandou fazer os exames, examinou ela e falou para ela assim, meus parabéns, a senhora está grávida.
Ela ficou olhando para o médico, irmão. Ficou olhando para o médico. E o médico falou: você não chora, nem sorri, nem nada? Ela falou: não, doutor, não é isso não. É que meu esposo, ele tem um exame, segundo a medicina, ele não pode dar filho para mim. O senhor falando isso aí, o negócio ficou ruim agora, o negócio não ficou bom, não. Ele falou: bom, se ele pode, não pode, eu não sei, mas que você está grávida, está. Glória ao teu nome. Agradeça a Deus, irmão, que o Senhor fez essa obra na nossa vida, deu para nós 2 casal de filhos. Deu condição, irmão, e sabedoria de eu criá-lo, tudo dentro da igreja. Posso dizer que tem irmão que conheceu minhas filhas aqui. É um exemplo na igreja. Ele é exemplo, e até hoje sempre foi exemplo. Agradeço a Deus que o Senhor chamou todos nessa graça maravilhosa, organista oficializada, tem 2 músicos também. E essa mais nova, tem uma mais nova agora, também o Senhor separou ela para a obra da piedade também. Glória ao teu nome. Irmão, são muitas obras que o Senhor tem feito, muitas obras, muitos milagres, mas a hora passa e nós temos que obedecer também o horário do culto, né, irmão? Eu agradeço a Deus por essas obras, tem muitas obras que o Senhor fez, mas outra oportunidade que o Senhor nos der. Hoje nós viemos aqui, irmão, vou falar para o irmão que está aqui, nós saímos de lá para congregar. Mas nós vamos ficar lá, mas só que é o seguinte, o que acontece? Eu vinha vindo ali, depois conversando comigo, deu só, eu passei uma luta numa igreja que eu fui, uma situação muito difícil, mas a gente aprende, irmão. Eu fui na igreja com a minha filha, né, que ela mora ali no Santo André, a igreja dela é no Gerase, né, Parque Gerase, onde atendi o irmão Josué. E ali, irmão, o que acontece? Nós fomos ver o valor de um sobrado. Então, falei para ela assim, vamos orar a Deus, vamos buscar a palavra, ver o que o senhor vai falar na igreja. Aí nós fomos lá, era minha esposa e o meu genro. E quando chegou na igreja, eu falei, não fala nada que eu sou do ministério, nós vamos ouvir a palavra que Deus vai falar. Eu fiquei lá no meio, eu era cooperador na época. Aí o senhor mandou a palavra, abençoou o culto, só que nós temos assim, de vir falar com o servo de Deus na frente, né, irmão? Irmão, Deus abençoe a paz de Deus. Eu fui lá na frente. Não pode dizer assim, hoje eu aprendi, né? Até eu falei para ele, não, vamos sentar lá na frente, que eu não quero tomar outra pancada dessa, não. Aí eu fui lá saudar ele. Falei, pai, irmão, tudo bem? Tudo bem. Irmão, tem ministério? Falei, tenho. E tu fica lá atrás, irmão? Tem que sentar aqui na frente. Você está aqui, você sabe o problema da igreja? Mas assim mesmo, bravo, irmão. Eu falei, meu Deus do céu, tem piedade. Não soubesse, eu nem vim aqui. Falou, irmão, castigou mesmo. Não faça mais isso, irmão. Você é ministério, tem que estar na frente. Você é anjo. Então você não sabe o que tem na igreja. Então você tem que sentar na frente. Aí hoje eu falei para os irmãos, eu queria ficar lá atrás, mas se eu não vou lá, vou tomar outra pancada, é ruim. Não, né, irmão? A gente vai aprendendo, né? Então agradeço a Deus, irmão, por essa obra que o Senhor fez na minha vida, irmão. Deu para nós já 2 netinhos, bonitinho. Já tenho com 10 anos, já está aprendendo a música já. Glória a Deus. Eu vou ver, eu vou ter a graça de ver meus netos aqui tocando na igreja. A menina também já está com 6 anos, já começou lá no orguinho. Já toca até hino, sabia? A menina com 6 anos já está tocando órgão. Sem estudar, irmão, não sei como é que é isso. Não sei se a minha filha está dando uma luz para ela pegou ali, ela chega lá em casa com um tecladinho assim, eu vou tocar o hino. E toca mesmo, o hino todinho. Tim. Brincadeira, com 6 anos de idade. Então isso é benção de Deus na nossa vida, irmão. Por isso, irmão, que é bom servir a Deus. Traz os filhos para o culto de jovens e menores. Eu sempre falo isso nas igrejas que eu atendo, porque eu fiz isso com a minha esposa. Quando não pode ir um, vai o outro. Como o servo de Deus, a esposa ia junto, às vezes não dá, porque tem coisa para fazer em casa, não dá. Mas se nós dividirmos o tempo, dá tudo, irmão. Culto de jovem é domingo, amanhã. O que a irmã faz hoje com o esposo? Faz a comida hoje. Põe na geladeira, amanhã nas horas, vai para o culto de jovem. Você planta hoje para colher amanhã. Hoje nós estamos colhendo porque nós plantamos lá atrás, irmão. Os filhos tudo na graça, por misericórdia, não por nosso merecimento. Os netos estão indo no mesmo caminho também. Então, uma benção de Deus na nossa vida. Eu agradeço a Deus
por essa tão grande obra de salvação que o Senhor fez na nossa vida, irmão. Também trago a saudação dos irmãos, de onde eu tenho passado, para saudar a Irmandade com a santa paz de Deus. Como os irmãos falaram, nossa comum é ali no Jardim Monteiro da Cruz. Os irmãos quiserem lá, essa igreja aqui dá para comportar lá, não dá? É quase desse tamanho lá, né? Tem galeria também. Mas se não der, nós fica do lado de fora, vocês entram para dentro, tá bom? O amor de Cristo é assim, é um prazer nós estar reunidos, estar juntos. Tá bom, irmão? Então agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Santo Deus, que testemunhos maravilhosos, irmãos. Deus falou com a nossa querida Irmandade, né, também pela pregação e os testemunhos também. Deus aí dando muitos de testemunhar e para que a Irmandade saibam que esse Deus é maravilhoso. Deixa aqui seus pedidos de orações e Deus abençoe grandemente.